Estão ouvindo normal a música aí? Nos barracos da cidade, quem mais tem ilusão? No poder da autoridade de tomar a decisão. E o poder da autoridade, se pode, não faz questão. Se faz questão, não consegue enfrentar o tubarão. Gente estúpida. Gente hipócrita. O governador promete, mas o sistema distrão. Os lucros são muito grandes, mas ninguém quer abrir mão. Mesmo uma pequena parte já seria a solução. Mas a altura dessa gente já virou uma legião. Gente estúpida. Gente hipócrita. Olá, gente. Olá, Nova Cruz. Tudo bem? Hoje a gente está aqui com a nossa live de hoje, com a presença de dois pré-candidatos a vereadores, vereador do nosso município aqui, Thales de Tiva. Tiva ali, aquele rapaz que tem um comércio ali no Salgado, certo? Muito conhecido aqui na nossa cidade. Então tá aí, Thales, levanta a mão aí, por favor. Pronto, isso aí é Thales de Tiva, certo? E temos aqui nosso pré-candidato a vereador também, Manuel dos Correios, como é bem conhecido aí. Manuel aí, deu uma mãozinha aí, Manuel. Um tchau aí pro povo. Pronto, Manuel dos Correios está aí. Então, hoje a gente vai bater um papo aqui com essas duas pessoas, esses dois pré-candidatos a vereador aqui em Nova Cruz. Vamos falar um pouco da pandemia aqui no nosso município, tudo o que está acontecendo aqui, certo? Vamos falar também sobre emprego e renda, higienização. Então, vamos bater um papo bem legal aqui para esclarecer melhor a população e qual a nossa opinião aí a respeito aí dos acontecimentos aqui em nosso município. Também, desde já pedindo desculpa, porque essa live ia ser ao vivo e por dois motivos a gente não está fazendo vivo. A gente está gravando aqui e vai passar para vocês. O primeiro é a questão da missa hoje de cura, que acontece às 19 horas, e a gente marcou essa live para as 20 horas, então era dentro da missa. A gente quis até adiar, mas terminou resolvendo aqui com todos, para a gente gravar e postar aí nas redes sociais, e depois abrir salas e receber aí as críticas, os elogios e sugestões aí de vocês para melhorar o nosso plano de ação. E o segundo ponto é que a gente não podia estar todo mundo junto, então para fazer essa live aqui com essas 3 telas, cada um em sua casa, então o nosso programa tinha que ser gravado mesmo assim, certo? De acordo com o aplicativo que nós temos, para poder colocar aí nas redes sociais. Então a gente até tentou, mas não conseguiu, certo? Então esse é um dos motivos, o principal é esse segundo, certo? Mas a gente está aqui cumprindo com o nosso compromisso da semana passada. E a próxima semana vai ter mais, certo? Então
vamos iniciar aqui conversando com o nosso pré-candidato, Thales de Tiva. Manel também quiser entrar aí nesse momento, também pode entrar, certo? Thales, eu gostaria de saber de você qual a sua visão sobre essa crise aí inesperada que está acontecendo aí no mundo e aqui dentro do município de Nova Cruz, como é que você está vendo essa questão aí? Pode ficar livre aí para falar e se apresentar aí para o nosso Nova Cruzense. Boa noite a todos. Boa noite, Narciso, nosso pré-candidato a prefeito de Nova Cruz. Boa noite, Manel, nosso pré-candidato também a vereador de Nova Cruz. E os ouvintes, né? Os internautas que vão acompanhar a gente depois aí pelos canais do Facebook, Instagram, né? Pelas redes sociais. Narciso, eu vejo assim, vamos começar no sentido, vamos começar de fora para dentro, como diz, né, a história. Como essa crise na saúde mundial começou na China, como todos, a nossa, assim, entre aspas, a nossa felicidade, porque quando chegou aqui no Brasil, a gente já tinha uma ideia de como se proteger, tinha uma ideia de parentes também, mas eu me preocupo no sentido de que tudo que acontece no Brasil, infelizmente, todo mundo coloca a política no meio. Tira o foco principal, que hoje é o Covid-19, e coloca a política. Tudo sempre tira o foco e coloca a política. E eu me preocupo assim pela economia, tanto mundial e do nosso país, porque a gente vê que teve na Europa, a Itália, a Espanha foi muito castigado por esse vírus. Mas a economia lá, vocês sabem que é diferente da nossa aqui do Brasil. A economia da Europa é diferente. São países ricos em o grupo lá do euro. E a gente aqui, a economia da gente já é diferente. O real não é valorizado como o euro. Mas eu vejo a situação. Agora, vindo para o Estado, saindo do foco nacional e do Estado, algumas medidas custaram a ser tomadas. E quando foram tomadas, no meu ponto de vista, não foram corretas. Agora estão tendo já uma noção. Algumas coisas eram para ter acontecido antes, como o hospital de campanha que era construído lá na Arena das Dudas. Deixaram para cima da hora para contratar a empresa, não conseguiu. Teve um problema aí da compra de respiradores que o Estado tentou fazer e a nação, o governo federal, não deixou. Disse que todos os convênios de compras têm que ser para o governo federal. E aí está tendo um bate de cabeça, um embate entre governadores e o governo federal. Esse momento não é ter conflitos, a gente tem que pensar na população nesse momento, tem que se unir tanto posição e oposição para que a gente trabalhe em conjunto para que a gente possa passar esse processo de crise e vencer esse vírus, se Deus quiser. Porque a união, a gente que está no mundo da política, a gente tem que se unir, porque o bem maior da gente é o bem-estar da população. E trazendo agora para o cenário de Nova Cruz, teve algumas medidas tomadas aí pela prefeitura que eu acho, no meu ponto de vista, alguns dá certo e alguns que podem ser revistos. Porque no início, se tivesse tido mais a presença, a fiscalização, eu acho que Nova Cruz tem que ficar mais protegida.
ficado mais protegido desse Covid-19, esse vírus. E situação, no meu ponto de vista, esses contêineres que foram colocados na rua, será que está fazendo... Será que era preciso esses contêineres? Será que tinha outro meio de proteger a população? Porque eu vejo assim, no meu ponto de vista, que eu estava vendo como está sendo o comportamento da população com aqueles contêineres, não estão usando. Ontem, na madrugada da quarta para quinta, não, da terça para quarta, teve relatos aqui que vândalos entraram no contêiner, fizeram lá, bagunçaram dentro do contêiner, e eu vejo assim que a solução não era essa. Beleza, a ideia de colocar lá para a população fazer a higienização das mãos, mas eu acho que outros combates deveriam ser tomados no lugar Thales, apenas de... Thales, só o seguinte, a gente faz política diferente, né? E a gente não está aqui para trazer crítica destrutiva, não, certo? Nessa questão aí, muito interessante que você falou, essas pias, mas poderia-se ter as pias, não é isso? Mas deveria ser, por exemplo, ali tem um mercado público, certo? Que está em reforma, mas a gente tem próximo ali o hospital, então tem algum prédio público nos arredores, então poderia ser num prédio público lá de fora, estar lá e ter alguém para vigiar isso, entendeu? Sem esse gasto excessivo de colocar aí alguns reais nossos nessa questão, para alugar esses containers. A gente não vai falar aqui de valores, mas a gente sabe dos valores, certo? E deveria ser investido em outra coisa, entendeu? Então, é assim que a gente vê. A gente não está condenando as pias, não é isso? A gente está mostrando que poderia ser em prédio público. Tem prédio público instalado por toda a cidade. Pode continuar aí. E isso mesmo, Narciso. Assim, a gente aqui não faz crítica, né? A gente tenta dar uma orientação, assim, porque várias cabeças pensando, a uma ideia, a um conjunto levado só para a população, o pensamento de a gente vencer esse vírus, se unir. Esse não é o momento de criticar, mas as ideias são cabíveis, né? Tanto sua, minha, de qualquer munícipe aqui de Nova Cruz pode dar essa ideia. Porque a gente tem um conjunto, em Nova Cruz, a população sabe como já ter acesso à higienização. E o que me preocupa, Narciso, é nesses bancos, lotéricas, essas filas que estão sendo formadas. E eu venho aqui pedir à população que, pessoal, tenha lá. Eu sei que todo mundo precisa desses R$600, porque a maioria está desempregada. Mas tem uns dias, o calendário lá. Você procura saber direitinho o calendário, para você não ter que ir lá pegar uma fila daquela e não ser atendido, ter que voltar. Eu vou colocar nas minhas redes sociais depois aí a agenda, né? A programação desse pagamento de R$600, que agora é pelo mês de nascimento, para a população ficar por dentro e evitar mais essas filas que estão se formando, principalmente da Caixa Econômica daqui de Nova Cruz. E sobre quem quiser sair de casa, que tem que trabalhar, levar o alimento para casa, que a gente sabe que a maioria do pessoal do nosso município não trabalha de carteira assinada, são feirantes, são autônomos. Se proteger, usar a máscara, andar com álcool e gel, manter a distância, como a gente vê. Porque eu estava vendo aqui, no momento que a pessoa passeia do outro, cai para menos se infectar.
eu de máscara, encontrar Manel e ele tiver de máscara, a gente diminui para menos de 5% a capacidade de infectar um ou outro. E eu vejo assim, quem puder usar máscara, use, faça a higienização das mãos, obedeça à distância do médico. E esse vírus aí a gente vai ter que se adaptar a ele, porque infelizmente não tem a vacina ainda da cura, mas se Deus quiser vai aparecer. E a gente tem que tomar esses cuidados, porque esse vírus a gente agora tem que se adaptar a ele, se acostumar a essa situação. Tá travando um pouco aqui a internet um pouco, mas a gente vai continuar a gravação mesmo assim. Veja só, é interessante aí essas colocações suas, pela questão, o prefeito, há poucos dias aí, essa semana, ele emitiu um decreto aí, certo, obrigando a população a usar máscara e entrar no estabelecimento. Eu acho corretíssimo isso, certo? Toda prevenção é melhor. Existe até muitas críticas aí de outras pessoas e Tá certo. como a gente disse, não está para isso. Agora também a população tem que colaborar, né? E se a população não colaborar, não existir esse trabalho em conjunto, a gente corre o risco de todo mundo ser contaminado na cidade. Então a gente tem que ter esse cuidado, certo? E como você disse, tem algumas ações que precisam ser melhoradas. Tem. Hoje também estava vendo no município a questão dessa recepção dessas pessoas que entram na cidade fazendo a limpeza, que também é uma ação muito boa, certo? Agora, desde o início que a gente falou isso, para existir essa fiscalização na entrada das cidades, só que a gente, como sugestão aí até para o município, eu acho que deveria, nesse momento, certo? Não é querendo saber da vida das pessoas, mas procurar saber para onde essa pessoa vem, vai fazer o que na cidade, certo? Geralmente, quem vem de fora, certo? Ele vai mais para o comércio, para comprar em atacado, para os atacados, né, da cidade. Então, fazer um cadastro simples, como perguntando o contato da pessoa, o nome e para o comércio que ele vai. E pegar esses dados, eu acredito que o comerciante já tem, mas pegar esses dados e orientar também ao comerciante posterior que faça uma ligação para esse cliente dele, para que faça o pedido online, por telefone, pela alguma rede social, para que diminua esse fluxo de gente na nossa cidade, certo? Então, o próprio empresário aqui deixe lá, porque a maioria dos empresários tem caminhão de carga e descarga, então ele pode deixar na cidade vizinha, certo? Diminuindo essas pessoas a entrar na nossa cidade, tá certo? Então, em vez de uma cidade, por exemplo, de Santo Antônio, 5 clientes dele, ele vai lá sozinho e deixa para os 5 clientes. Então, isso é uma sugestão que a gente deixa aqui. E para as outras pessoas que vêm visitar alguém, então, continuaria fazendo esse mesmo serviço e com a pergunta, para que diminua até e melhore aí esse fluxo de gente na nossa cidade. Eu digo melhorar em termos de entrar menos gente em nossa cidade. Não é empatar, é ter o controle, entendeu? Então, isso fica como sugestão aí. Pegando esse gancho aí, né? Esse gancho deu, porque também eu me preocupo aqui também, né? Em questão, além do pessoal que vem de fora para os comércios atacar, os bancos, porque a gente sabe que na região toda a região, a Caixa Econômica de Nova Cruz atende a região. O Banco do Brasil também está vindo pessoal de fora para ser atendido aqui no banco, já que teve um motivo, eu acho, lá em Santo Antônio, que tem passado lá, teve aquele problema com o Banco do Brasil e não foi reaberto ainda. Até a informação que chegou para mim que não foi reaberta ainda. E muita gente de Santo Antônio, Jacareí, do Brasil, o Banco do Brasil de Jacareí foi fechado, muita gente de Jacareí vem para Nova Cruz. A região toda está vindo a Nova Cruz. Aí isso também preocupa, porque a gente viu aí os últimos dias, os últimos episódios desse vírus aqui em Nova Cruz, que todas as cidades tinham sido já conectadas,
já tinha sido descoberto o vírus, e Nova Cruz ainda não. Nova Cruz foi a última a ser confirmado o caso, já que em toda a região já tinha tido o caso confirmado. Nova Cruz, aqui da região, foi a última. Assim, no meu ponto de vista, o vírus veio de fora. Veio de fora. E esse controle, como o Banco, a Econômica, o Banco do Brasil, as lotéricas, eu passei hoje de frente a uma lotérica aqui em Nova Cruz, um representante, beleza, todo mundo de máscara na fila. Interessante, tem que ser assim mesmo, todo mundo de máscara. Mas a distância de um para o outro não era de 1 metro, estava todo mundo colado. Assim quer dizer o quê? Que a máscara não serve de nada, tá entendendo? Quando você está colado com o outro assim, você tem que usar a máscara e também obedecer à distância. Aí a fiscalização tem que ser feita pelos órgãos competentes, porque dentro do banco, dentro da lotérica, está obedecendo a distância, está entrando de 2 em 2 pessoas para ser atendido. Dentro do estabelecimento está correto o atendimento. Agora, da porta para fora da calçada, aí é onde está o problema. Tem que ter a organização dos representantes de Nova Cruz, né, para poder ajudar tanto o banco e as lotéricas aí nessa organização da fila. Pois é, Thales, é isso mesmo. E a esse respeito também deveria aí, não deixa de ser uma fiscalização, e a gente não vê muitos os representantes nossos do Legislativo lá olhando essas coisas, né, para que melhore toda essa situação. Mas agora eu vou entrar aí com o nosso pré-candidato a vereador, Manel, e depois a gente chama para você aí falar mais alguma coisa a respeito aí. Então, Manel dos Correios, assim como é conhecido, certo? Trabalha ali no Correio. Eu gostaria de saber de você como é que está sendo esse atendimento no Correio ali pela questão das filas, e se é possível e quais as contribuições que você pode trazer de orientações sobre nessa pandemia aí que está existindo aí no mundo inteiro. A questão dos gastos, a respeito até dessa questão aí desses R$ 600 do governo aí, desse auxílio emergencial. E gostaria que você explanasse aí, se apresentasse para os seus conterrâneos, nossos conterrâneos aqui de Nova Cruz. Primeiramente, eu quero aqui dizer que estou muito feliz de estar fazendo parte desse grupo que realmente quer o melhor para Nova Cruz. E com relação ao Covid-19, eu acho um caso muito sério. Por quê? Porque tem muitas pessoas que acreditam que essa doença não... São coisas que foram colocadas nas nossas cabeças, pelas redes sociais, pelos canais de TV. Gente, eu me sinto na obrigação, como cidadão de Nova Cruz, e quero ver sempre, e como eu também quero ver sempre o da população de Nova Cruz, eu espero que as pessoas acreditem que essa doença é um caso muito sério, e que toda a população venha contribuir para a contenção da expansão desse vírus. Quais são os procedimentos que devemos fazer? Os básicos que nós já sabemos, né? Lavar as mãos com água, higienizar também com o álcool em 70 e manter o distanciamento social. Aí você pode perguntar, será que isso é fácil? Não. Por que não é? Porque é uma coisa nova que veio para o nosso cenário, que até então nós não acreditávamos que isso seria possível de acontecer.
que viria uma doença, esse tal do vírus, do corona, que até em certos grupos ainda o pessoal tem como chacota, mas é sério. Eu venho aqui, eu me sinto na obrigação de orientar todos aqui em Nova Cruz. E como eu já faço um trabalho social com relação a orientar as pessoas da forma como proceder para que não haja essa expansão. Então, como já foi citado pelo pré-candidato e pelo nosso candidato a prefeito Narciso, com relação às feiras, eu acredito que o poder público está querendo fazer alguma ação. Só deve estar, alguma coisa não está ainda conectada. Tem que ver alguma coisa com relação a alguns procedimentos ele fez corretamente com relação ao distanciamento. Só que não depende só do poder público, depende também da população, dos procedimentos que eles devem com relação à proteção deles mesmos e dos amigos e familiares e de toda a população nova-cruzense. É verdade, Manel. A gente vê também a população, como a gente já tinha dito antes aí, muito livre na rua, como se estivesse normal, né? Então a gente está diante de uma pandemia, não é coisa simples. Coisa jamais vista em nosso país, pelo menos no período de nos meus 40 e poucos anos aqui, eu nunca tinha visto isso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho também a respeito desse auxílio emergencial aí, que a gente vê nas redes sociais, muita gente postando dinheiro, comprando coisas que não é realmente a finalidade do dinheiro. Como é que você vê essas questões aí? Pelo menos aqui em Nova Cruz eu não vi ninguém ainda, certo? Mas a gente vê em redes sociais para que não aconteça também em nosso município coisas desse tipo. Com relação ao auxílio emergencial, eu tenho a opinião que ele é destinado para a manutenção básica do trabalhador. Então, qual é a manutenção básica? Você manter a sua alimentação, sua higienização, sua e de toda a sua família. Você não deve comprar alguns itens que é tido como luxo, como já é citado nas redes sociais, como aparelhos eletrônicos, celular, computador, já aproveitando esse dinheiro. Visto que também vi na internet, nas redes sociais, que poderá estar sinalizado 187 mil CPF que fizeram compras de aparelhos eletrônicos em até 10 dias após o recebimento do auxílio emergencial. Quer dizer, segundo as informações, esse CPF será suspenso o pagamento da segunda parcela. E, assim, no meu ponto de vista, eu acho que isso é correto. Por quê? Porque esse dinheiro, como eu já falei anteriormente, ele é para suprir as necessidades básicas do cidadão, do trabalhador. Então, essa questão de celulares, de aparelho de som, computador, isso aí não é necessidade básica. Então, de acordo com o que é citado nas redes sociais, se houver cancelamento, eu acho justo. Assim, dessa forma, eu já estou orientando muitas das pessoas, quando vão lá nos Correios, a ter esse cuidado para não comprarem esses equipamentos e realmente eles poderem comprar os itens essenciais para a manutenção básica, da sua manutenção básica e de toda a sua família.
Isso é interessantíssimo. Quem estiver ouvindo aí essa live aí, esse vídeo gravado, né? Essa informação que o Manel passou aí, na questão de não comprar aparelho eletrônico, né? Porque você pode ser que não receba a próxima parcela, não é isso, Manel? É o que você passou aí para a gente agora. Como passou nas redes sociais, a pessoa comprou um celular, deu 100 reais de entrada para pagar o restante na parcela do auxílio emergencial. Ele está fazendo uma chacota com o auxílio emergencial, quando na realidade não é para essa finalidade. Pois é, Manuel. Então, depois a gente volta a conversar aí com você para as considerações finais e vamos falar um pouquinho agora sobre a geração de emprego e renda dentro do nosso município nessa pandemia. Geração não, vamos conversar um pouco como manter esse emprego e renda, porque para gerar nesse momento é mais complicado, né? Mas vamos aqui lembrar que 54% dos empregos são gerados nas pequenas empresas, não é isso? Então, a gente tem que ter uma preocupação a esse respeito do emprego das pequenas empresas, né? E 99% das empresas formalizadas são de pequeno porte, certo? São esses pequenos negócios. Então, não podemos ficar omisso e não falar nada a respeito a isso. E precisa também do poder público, certo? Ter uma movimentação dentro do município para orientar também esses pequenos empresários para que não haja um desemprego em massa dentro do nosso município. Então, a gente precisa disso. E se alguém me perguntar, Narciso, você sendo gestor do município, o que é que você faria nesse momento? Em primeiro lugar, a gente já teria aí uma secretaria de empreendedorismo. Eu acho que uma cidade como do Porto de Nova Cruz necessita de uma cidade de empreendedorismo, certo? E como a gente vem montando o nosso plano de ação baseado em 5 eixos: saúde, educação, empreendedorismo, desenvolvimento regional e atenção ao cidadão, e tudo isso ligado ao emprego e renda. Por exemplo, saúde, emprego e renda, educação, emprego e renda. Então, a gente vem montando isso junto com as pessoas, entrando em contato com fazendo pesquisas, e a gente vem montando nosso plano de ação. E se alguém me fizer essa pergunta, eu diria assim, inovar. Vamos inovar. O que é que a gente está fazendo aqui? Isso é inovação. Se não fosse esse momento, estaríamos como? Fazendo reunião na casa de um ou na casa de outro, não é isso? Ou então, estaria todo mundo junto, não é assim? E aqui a gente está inovando, buscando meios para resolver a nossa situação. Então, eu acredito que o comércio, certo? As empresas devem fazer tudo isso também. Ter estratégia a esse respeito. E muitos empresários, eu acredito que aí tem alguns empresários que já está fazendo, só que de forma individual. E isso tem que ter uma mobilização, tem que ser várias empresas, tem que ter parceria uma com as outras, para que haja realmente essa mobilização e promova a venda dos produtos e dos serviços, para que não haja aí esse desemprego que a gente quer que não aconteça, certo? Então, a gente elencou aqui 5 pontos que o empresário deve fazer nesse momento. Primeiro passo era convidar os seus funcionários a serem empreendedores também, certo? Fazer o quê? Ouvir os funcionários. Nesse momento, a gente tem que ouvir, certo? E com isso, certo, tem que ter o planejamento inicial, certo? Quando você já pensa em inovação, você já tem que ter um planejamento para essa inovação aí que a gente falou. Então, você fazer pergunta ao funcionário do tipo, como vamos fazer para vender, certo? Então, buscar informações, fazer uma administração participativa, certo? O que a gente vai fazer diante de tudo isso? Quais as sugestões que vocês têm? Então, são perguntas que o empresário tem que buscar do funcionário nesse momento. E buscar também
do cliente, certo? Tem que ver a satisfação também do cliente. Então, para isso, para a gente buscar essa satisfação do cliente, a gente vai para um segundo ponto que a gente elencou aqui, que é usar as redes sociais, certo? Isso que a gente está fazendo, usar as redes sociais para vender e o povo comprar, certo? Como fazer isso, certo? A gente está aqui também para dizer como fazer isso. Das nossas sugestões é linha de transmissão no WhatsApp. A linha de transmissão no WhatsApp, quem não conhece ainda, você vai lá naqueles 3 pontinhos lá e você coloca lá, tem linha de transmissão. A linha de transmissão, ela comporta até 256 pessoas. Então, com um clique só, você manda mensagem para 256 pessoas. O WhatsApp normal, ele controla você de 1 a 5 pessoas por dia. Então, isso não é viável. E agora tem mais. Não é para ficar também enviando mensagem para o cliente a torta e a direito, como diz o popular. Você tem que ter um contato antes com o seu cliente, certo? Convencer o seu cliente, conhecer o seu cliente e o cliente lhe conhecer. Isso quem vai fazer? O funcionário, você, certo? Porque havendo esse diálogo, ele vai salvar seu contato. Porque na linha de transmissão também ele só aceita sua mensagem se o seu contato estiver salvo lá na outra pessoa. Então, isso é uma forma de uma estratégia que se venda mais, certo? Que busque mais. Uma outra coisa que a gente coloca aqui é utilizar vídeos. Isso que a gente está fazendo também aqui no Facebook, no WhatsApp, no Zoom e outras redes sociais e apresentar seus produtos. Por exemplo, um funcionário faz uma live de uma sessão, coloca uma promoção, aí faz uma parceria com outra empresa. Se você comprar aqui X valor, você concorre a isso, um kit da loja tal. Então, fazer parceria com as outras empresas. Então, isso eu acredito que vai dar uma movimentada no comércio e você vai estar perto do seu cliente, certo? Outra coisa muito interessante é você promover uma roda virtual com seus clientes. Marcar um horário e sortear um brinde para que todos estejam presentes. Aí ali você coloca os seus produtos, certo? Isso você tem que ter a relação de cliente, saber realmente a necessidade dele, porque você sabe que o seu cliente ele volta várias vezes na sua loja, então você tem que ter também saber realmente o que o cliente vem sempre lhe comprar, certo? Aí para isso você vai mostrando os outros produtos. Isso é muito interessante. Então, tem primeiro passo, só recapitulando aqui, você tem que estar em parceria com seu funcionário e indagar, fazer algumas perguntas. E ele precisa disso, que o funcionário precisa manter também o salário dele, certo? E a empresa precisa de vender também para manter o salário do funcionário e próprio se manter, certo? Tem que fazer esse planejamento financeiro também. Se você não tiver um planejamento financeiro, você vai comprar mais um produto que já tem no estoque. Isso eu acredito que todo empresário tem esse planejamento já financeiro, porque ele não vai comprar uma mercadoria que já tem ali há muito tempo. Isso, se existisse uma secretaria de empreendedorismo com essa finalidade, juntaria aí com outros órgãos, como o Sebrae, certo? E daria essa assessoria aos comerciantes que hoje vivem soltos sem esse amparato do município, sem essa assessoria. Eu gosto também dessa área porque eu fui comerciante, certo? Ainda mexo com alguma coisa de comércio. E se você for ter alguns cursos, procurar curso Sebrae, você vê. Eu peguei até alguma coisa do Sebrae aqui para ver se bate com as informações que eu estou passando aqui. Então, o Sebrae ele passa nesse momento 7 pontos, certo? E eu vou passar aqui quais os pontos que o Sebrae passa. E principalmente nesse período agora, Dia das Mães, você tem que fazer isso, a próxima semana Dia das Mães, certo? Procure aí fazer live com seus clientes, oferecer um brinde, certo? Para que todos estejam naquele horário, certo? Agora também você tem que ter um controle para que o cliente não lhe chame de 9, 10 horas da noite, né? Assim, qual o horário de sua loja, certo? A abertura. De 8 a meio-dia,
de 7 a meio-dia, de 1 a 2 horas às 5 da tarde. Então, você tem que fazer tudo isso dentro do seu planejamento. Não pode fazer também o seu cliente estar de 7 a 8 horas da noite. Você com seu cliente também vai tirar o seu sossego, tá isso? Mas uma live você pode até marcar uma vez ou outra em um horário X aí, até para descontrair, certo? 7 horas da noite, 8 horas, como agora as pessoas estão lá em casa. Então dá para fazer isso. Então veja lá, o que é que o Sebrae diz? Ó? Primeiro ponto, planejar suas finanças. Então a gente fala sobre isso, certo? O segundo, buscar alternativa de divulgação. Então a gente falou, as redes sociais, divulgar aí a cada dia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da questão as pizzarias. Que tal fazer uma live, você fazendo a pizza e vender para o seu cliente naquele momento ali, como ele estivesse ao vivo, porque ele não está no estabelecimento. Então você faz confeccionando toda a pizza e vender no seu cliente naquela hora, com uma live, certo? Então isso é uma forma de divulgação, buscar alternativas de divulgação. O Sebrae diz também que oferecer promoções, a gente falou também isso, oferecer promoções. Fazer parcerias, a gente também falou sobre isso, falou de parcerias. Adotar um vale presente, que são os brindes. Procurar sempre melhorar suas operações. Então, como é que você melhora suas operações? Escutando sua equipe, seus clientes, observando também o concorrente. Então, tudo isso vai fazer com que você melhore aí seu desempenho. E, por último, ele coloca como palestras online. Então, isso são o que as lives que a gente falou aí agora. Então, tudo isso vai fazer com que o cliente melhore. Isso, alguém pode dizer até assim, Narciso, isso é simples, qualquer um faz. Mas se não tiver um direcionamento, se não tiver essa assessoria que a gente fala, se tivesse uma Secretaria de Empreendedorismo com todas essas orientações, com certeza o número de desemprego ia ser bem menor aí. E a gente pede a Deus que não aconteça mais casos em nossa cidade e que realmente o desemprego não aconteça, certo? Então, isso é o diferencial nosso. Aí vocês que estão nos ouvindo, vão nos ouvir, e nossos pré-candidatos aí a vereadores nesse momento aqui, Thales e Manel. Então, a gente está aqui para fazer política diferente, e muitos vão para as redes sociais fazer críticas destrutivas, certo? A gente não está aqui para isso, certo? A gente está querendo fazer uma política diferente, realmente como é que é ser politizado. Não passar para as pessoas uma imagem negativa sobre nós. Então, a gente está fazendo realmente uma política diferente, orientando as pessoas como é para ser e como atuar, para a gente, no futuro, não ficar com as pessoas aos nossos pés. Como eu falei na live anterior, um gestor, ele tem que orientar alguém, certo? Para ser melhor do que ele. Assim a cidade vai crescer, certo? Se alguém que vier assumir o lugar dele no futuro, seja fazer uma administração melhor do que ele, certo? Mas o que a gente vê, infelizmente, no nosso município, na nossa região, não é dessa forma, certo? Então, amanhã mesmo é Dia do Trabalhador, por isso que a gente também veio trazer essa fala para vocês hoje. E antes dos meninos colocar aí as considerações finais, eu queria deixar uma mensagem aqui para todos os trabalhadores. Uma frase muito simples, que sai do coração mesmo, que é essa que eu tenho para os trabalhadores no dia de amanhã, falando hoje, que é: nós temos uma preocupação imensa com todos vocês. Nós temos uma preocupação imensa com todos vocês. Isso eu falo de coração, porque o jovem está aí desassistido. Quem está empregado, é funcionário, também está com medo de sair muitas vezes do trabalho, diante de tudo isso. Então, nossa preocupação é imensa. Já era antes, portanto, que o nosso plano vem sendo baseado em cima de geração de emprego e renda. E hoje, mais ainda, por conta da pandemia. Então, vou deixar aqui os meninos para as considerações finais, para a gente encerrar o nosso vídeo no dia de hoje.
Thales aí, quiser comentar mais alguma coisa e faça suas considerações finais. Em seguida, Manel. Fica à vontade. Assis, aproveitar o momento, a internet aqui para mim ficou melhor. Logo no início estava travando aqui só, mas agora aí eu vou entrar no gancho. No início aí, para ninguém ficar pensando que eu estava criticando alguma forma aí que o gestor de Nova Cruz está fazendo pelo nosso município, eu sou pré-candidato a vereador. E eu vejo assim, o cargo que eu almejo a trabalhar para a população, ele tem que fiscalizar para melhorar a vida dos nossos munícipes. Agora eu vejo assim, eu não estou fazendo uma crítica, eu estou assim só dando um ponto de vista que algumas coisas têm que ser mudadas, tipo aquela torneira lá do container, a torneira de plástico, tem que ser aquela de sensor, para que a população não coloque a mão na hora de lavar, só passe lá. Não é crítica, é dando só uma opinião, porque é uma ideia, junta a outra, e aí a gente vai fazendo o bem-estar da nossa população. E vendo essa parte aí do emprego e renda que você falou, eu sou estudante de ciências contábeis, eu vejo assim, a gente teve a matéria também de administração, e é muito importante a ajuda do SEBRAE para o pequeno comércio. E uma coisa que eu me preocupo assim é que será que o gestor do nosso município já está pensando no pós-Covid-19, depois o que vai acontecer, porque depois dessa tempestade, desse vírus, vamos ter outro problema, vamos ter a economia. Não é só de Nova Cruz, é o cenário do nosso país e mundial. E eu vejo assim, tinha que ter uma parceria dos órgãos públicos, tanto da Câmara Municipal, da Prefeitura, junto com o SEBRAE, já fazer um planejamento para ajudar esses pequenos comércios que estão passando essa dificuldade nesse momento, para dar uma orientação, como você falou aí, que o SEBRAE é importante. E tem que ter esse pensamento, o pós-vírus, porque vai ter outro problema economicamente depois desse vírus. Eu não estou fazendo nenhuma crítica aqui, eu estou fazendo uma sugestão. Não sei se alguém já está pensando também no que eu estou falando aqui, mas a gente tem que sentar, tanto a população, a gente os partidos, a gente tem que pensar todo mundo junto no bem-estar da nossa cidade. E tem que ter esse pós-vendas, né? Pós-vendas, pós-vírus, que tem que ser trabalhada a economia. E aproveitando aqui, amanhã é dia do trabalhador, o trabalhador aquele que traz o sustento para a sua família, muitos aí desempregados, mas são trabalhadores também. E se Deus quiser, a gente vai passar essa dificuldade, porque tem nada depois da tempestade, tem a mudança, e a mudança vai ser grande, porque a tempestade está sendo pesada, mas a gente vai passar na fé de Deus. E a todos os trabalhadores novacruzenses, um ótimo dia. Aqueles que estão trabalhando, aqueles que são trabalhadores também. E fique com Deus aí. E espero ter levado um pouco do meu conhecimento para vocês. Qualquer dúvida aí, me procure nas redes sociais, que eu tenho o prazer de esclarecer alguma dúvida, porque várias cabeças pensando e tendo ideias em prol da população é bem-vinda. E deixa aí a vez aí agora para o meu amigo Manel. E valeu, Narciso, essa oportunidade que está dando a gente aqui que quer trabalhar pelo nosso município, porque o nosso município tem 100 anos e a gente tem que ter muita força de vontade para construir uma história nesse centenário que passou e esse que se inicia. Verdade, Thales, verdade.
A gente tá quase uma hora aqui, rapidinho no instante passa, né? Então aí deu sua boa noite aí, vamos passar para a Manel aí para a gente concluir. Veja só, como você disse, 100 anos aí, é muito interessante. A gente tá fazendo política diferente, não é isso? Aí muita gente diz, isso não é política, isso é a política verdadeira, o que estamos fazendo. O que muitos fazem aí é a politicagem, criticar demais. Se a gente for criticar aqui, a gente vai ter muita coisa a fazer, certo? Só que nosso objetivo não é esse, o nosso objetivo é realmente mudar esse quadro que já está. Vamos lá, Manel? Pegando o gancho que você falou, então, tem como você encostar mais no microfone, alguma coisa assim, tá muito baixo pra gente, Manel. Porque quando eu tiro o cabo, aí eu não sou. Deixa eu tirar. Pronto. Mas fala, dá pra ouvir. Baixinho, mas já. Quase nada que vocês estão falando. Pronto, pode falar agora, pode falar, a gente tá ouvindo normal. Tá baixo, Manel, a gente tá ali. Com as restrições. Manel tá baixo demais, a gente tá conseguindo não. Tô agora, mas tá muito ruim, viu? Pronto, tem um tchauzinho aí pra gente concluir aqui, porque a gente vai postar do jeito que está, porque pra gente não mudar a situação, certo? Então, assim, estou, pronto, finalize. Tá zero, não tá funcionando não. Então, vamos lá. Então, amanhã é dia do trabalhador, como já falou aí. Infelizmente a gente não ouviu o finalzinho de Manel aí, mas a gente vai passar a mensagem aqui e dizer, só repetindo essa frase: nós temos uma preocupação imensa com todos vocês pela essa questão do menor ao maior, certo? E a gente está aqui para fazer realmente política diferente, fazer o diferencial mesmo, mudar um pouco da nossa história, certo? Tudo a gente não pode mudar não, e não pode mudar a história, porque a gente tem aí 100 anos de município, a gente não pode mudar o que já está posto, não é isso? Mas a gente pode mudar o jeito de fazer política, certo? Do jeito correto que é para ser. Então eu quero agradecer a todos vocês, aos meninos aqui, os pré-candidatos a vereadores que fizeram presente, 2 pessoas espetaculares aí, certo? E quero dizer que a próxima semana a gente tem mais. Talvez a gente faça 2 lives a próxima semana e a gente tem novidade, viu? Tem outras pessoas que vai estar conosco aqui, se Deus quiser, certo? Então a gente agradece a Deus de coração, a cada um de vocês, e feliz Dia do Trabalhador a todos, novacruzense e não novacruzense, a todos. E fiquem em casa, e precisamos muito mais de Deus nesse momento, sempre, e nesse momento mais ainda. Então valeu aí. E tchau para vocês.